Glória a Deus. Aleluia. Passando aqui para lembrar do nosso jejum amanhã, né, irmãos? Dia 30. Ontem eu me confundi e acabei falando errado, né? Seria na madrugada de hoje que começa, né? A partir da meia-noite. Glória a Deus. Quero agradecer as irmãs, os irmãos que nos parabenizou pelo nosso aniversário. Muito obrigada. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Eu não consegui deixar um coraçãozinho para todo mundo, porque foram muitas mensagens, muitas mesmo. Eu não consegui deixar porque é muitas mensagens mesmo. Então, meus irmãos, mas eu agradeço todo meu coração, amém? Louvado seja Deus. Vamos permanecer firme aí para 2025. Não sabemos o que nos reserva 2025 ao certo, né? Nós estamos por aquilo que Deus tem revelado e mostrado, e nós temos nos preparado espiritualmente, né? Para poder enfrentar o que virá por aí, que não sabemos exatamente o que. Mas Deus sabe. Tô suando, irmãos. Aqui tá muito quente hoje. Muito quente. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho. Muito obrigada, viu, minhas irmãs? Pelo carinho, pelas palavras de apoio, pelas palavras de incentivo, né? Pra gente continuar fazendo a obra, continuar passando a palavra de Deus. Perdão aí pelo barulho, irmãos. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu quero agradecer com todo o meu coração, com toda a minha alma, tudo que vocês têm feito por mim, têm orado por mim, têm me ajudado, têm me apoiado. Muito obrigada. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, porque nós vemos, irmãos, que na vida de Moisés, no ministério de Moisés, Deus abençoou todos aqueles que ajudaram no ministério de Moisés, na obra de Deus, na vida de Moisés. Louvado seja Deus. Então Deus abençoou grandemente, aleluia, a todos que o ajudou, o apoiou, né? E nós vemos por outro lado que todos aqueles que foram contra Moisés, que se levantaram contra Moisés, como Abiú, Abirão e até mesmo a sua irmã, aleluia, Miriam, murmurou contra ele, ficou leprosa, né? Ele nem sabia que ela tinha murmurado contra o Espírito de Deus na vida dele, mas essas pessoas, elas receberam aquilo que plantaram, né? Mas todos aqueles que foram, aleluia, fiéis a Moisés, que apoiaram o seu ministério, Deus abençoou. Josué, Caleb, entre outros também, aleluia, foram abençoados por causa da sua fidelidade a Moisés, pelo apoio que deram a Moisés, pelas orações que deram a Moisés. Tinha Ur também, Ur, que era um homem que era um braço direito de Moisés. Ele foi grandemente abençoado, a sua esposa. Deus lhe concedeu um filho. Então, todos aqueles que ajudam a obra de Deus, irmãos, são abençoados. São abençoados. Deus, ele recompensa. Eu me lembro perfeitamente que há uns 2 anos, 3 anos atrás, Deus falou para mim, minha serva, foi logo no início do meu ministério, aqui no YouTube. O Senhor falou assim, minha serva, não se preocupa, porque eu levantarei pessoas para te ajudar. Eu trarei pessoas, aleluia, para o teu canal. Porque esta obra, minha serva, é minha, não é sua. Então não se preocupe em ficar pedindo like, não se preocupe em ficar pedindo para eles compartilhar, não se preocupe em ficar pedindo para eles falarem nada, fazerem nada, porque eu sou o dono da obra, é eu que vou fazer essa parte em tocar no coração deles. E vocês percebem aí, né, irmãos, que eu não peço like. Olha, na verdade eu nem lembro, eu tô tão focada na palavra que eu prego, que Deus me dá, eu tô tão preocupada em passar a mensagem de Deus, que eu não lembro de ficar, de pedir para vocês compartilhar, comentar. Não, vocês podem ver que os vídeos, eu nem lembro, irmãos, eu nem lembro.
Porque essa parte o Senhor falou que essa parte é dele, né? O Senhor falou que essa parte era dele. Então, quando ele falou isso, eu descansei completamente. Descansei. Se tiver like, se tiver comentário, se tiver compartilhamento, amém. Se não tiver, eu dou glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Porque o Senhor falou, minha serva, esta obra não é sua. Essa obra é minha. E eu cuidarei. Então, Deus falou assim para mim também. Aleluia. Não se preocupe com divulgações, porque sou eu que vou colocar os vídeos diante das pessoas que precisam ouvir aquela palavra. Irmãos, acredite, o Senhor falou isso para mim, porque ainda nesse tempo, eu ainda tinha um pouco de preocupação com relação a essas coisas aí, porque na verdade eu não sabia mexer direito em YouTube, eu não sabia direito como fazer, né, lá no início. Mas o Senhor falou, minha serva, não se preocupe, porque eu encaminharei os vídeos, a palavra, até as pessoas que precisam ouvir. Aleluia. Essa parte sou eu que faço. O Senhor falou uma vez só comigo essas 3 coisas que eu acabei de dizer. Irmãos, e eu descansei no Senhor. Descansei no Senhor, tirei essa preocupação, porque o Senhor falava assim na minha alma, o teu foco, a tua preocupação é só ministrar aquilo que eu te dou. E só. Ministra aquilo que eu te dou. Passe para o meu povo aquilo que eu te mostro. O resto é comigo. Então eu descansei, irmãos, descansei no Senhor, eu não estou nem um pouco preocupada quantas visualizações tem os vídeos, não estou nem um pouco preocupada quantos inscritos tem o vídeo, irmãos, não estou. Deus é sabedor disso, com toda a minha alma, com toda a minha sinceridade, eu não estou nem um pouco preocupada. Se o canal ano que vem vai crescer, se vai parar, se a porta vai continuar aberta, se vai fechar, eu não sei, está tudo nas mãos do Senhor. Deus proverá. Deus proverá. Amém? Quando a gente descansa em Deus, irmãos, quando a gente coloca na mão de Deus uma situação, algo, eu estou falando isso aqui porque Deus me tocou para dizer. Quando a gente descansa e coloca uma situação na mão de Deus, uma situação que você já fez de tudo para resolver e não resolveu, e você coloca na mão de Deus e você pede graça e força para Ele suportar, atravessar, até chegar a hora, até chegar um momento em que aquilo seja resolvido. Irmãos, quando você age assim, Deus, Ele trabalha do outro lado. Deus, Ele trabalha, seja qual for a causa. Então, minha amiga, meu amigo, você que me escuta, que talvez nem crente você seja, talvez você escuta os vídeos, um vídeo ou outro, às vezes mais por curiosidade. Olha, até para você é esta palavra: descansa o teu coração em Deus. Porque a Bíblia diz que em vão é o socorro do homem. A Bíblia diz também, o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então, minha querida, meu querido irmão, descansa o coração, descansa no Papai do Céu, porque Ele é fiel e não muda, tá bom? Eu passo aqui para deixar essa palavra para você e te lembrar do jejum de amanhã. Não importa o tempo que você vai ficar em jejum amanhã. O que importa é que você está conosco nesse propósito, numa só fé, numa só comunhão, num só amor, aleluia, numa só alegria, sabendo que o nosso Deus está acima de tudo. Ele está acima de tudo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas. Você já ouviu aquela palavra que diz assim, com certeza você já ouviu. Pessoas dizerem assim, eu não mexo com ninguém. Eu não mexo com ninguém. Mas não vem mexer comigo. Não mexe comigo porque vai levar. Você já viu isso? Você já ouviu isso?
Eu não mexo com ninguém. Não mexo com a vida de ninguém, mas não mexe comigo, porque se mexer vai levar. Já viu pessoas falando isso? Então, o cristão não pode ser assim, né? O cristão não pode ser assim, o cristão não pode ficar dando troco para ninguém, o cristão não pode ficar esperando o momento para se vingar. O cristão não pode, irmãos. O cristão não pode ficar, não pode usar essas palavras, né? Eu não mexo com ninguém, mas não mexe comigo, porque senão vai levar, né? Então, isso é uma coisa muito, como é que eu falo? De pessoas do mundo, né? De pessoas que não suportam nada, sabe? De pessoas que não aguentam nada, não suportam nada. A pessoa não suporta nada. Nada, ela não suporta. Ah, não mexe comigo, não fala comigo assim, porque senão vai levar. Então, essa prática é do povo do mundo. É um povo que não teme a Deus, que não conhece Deus, né? Que não conhece o Senhor para agir dessa maneira. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela tem que estar estacada em Deus. Estacada em Deus, para que Ele nos abençoe, porque tudo nós colocamos na oração. Levantou contra você, falou mal, criticou, apontou, humilhou, zombou, escarneceu, riu da sua cara, ore a Deus e entrega para Deus. Senhor, não deixa que isso me atinja. Senhor, eu entrego essa pessoa na tua mão. Eu não vou fazer nada, não vou dizer nada, mas eu entrego ela na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contar algo aqui, irmãos. Eu vou contar algo aqui, porque Deus está me tocando. Eu não estava lembrando, mas o Senhor me faz lembrar. Olha só. Teve uma determinada pessoa, há um tempo atrás, aproximadamente um ano, ela se levantou contra mim. Por quê? Porque Deus me deu uma revelação com essa pessoa. Deus me deu uma revelação com essa pessoa. E o Senhor me mandou eu entregar. E jamais eu vou guardar aquilo que Deus me mostra. Então eu fui entregar a revelação que Deus me deu. Deus me deu 2 revelações com essa pessoa, com essa mulher. E eu fui entregar a revelação para ela. Logo que Deus me deu na madrugada. Quando foi no outro dia, eu já fui lá. Perdão, esse cachorro tá latindo aqui. Quando foi no outro dia, eu já estava lá entregando a revelação para ela. Ela, assim, aparentemente ela aceitou, né? Aparentemente ela aceitou. Uma das revelações era sobre o casamento dela. Deus me mostrou algo relacionado ao casamento dela. Aparentemente ela aceitou. Mas, enfim. Irmãos, passado um tempo, essa mulher começou a se levantar contra mim, né? E eu tinha dito para ela que eu ia orar, né? Por ela, porque Deus havia me revelado. E eu ia orar por ela. Ela não serve a Deus. E ali eu passei o recado, fui embora e tal. Passou um tempo, essa mulher começou a se levantar contra mim, porque ela morava próximo de onde eu morava. Ela morava próximo de onde eu morava. E ela começou a se levantar contra mim. Ela começou a se levantar contra mim e me perseguir e colocar pessoas também para me perseguir. Vai escutando. Então, quando aquilo começou a acontecer, eu falei, Senhor, mas eu não fiz nada. Senhor, o que eu fiz foi entregar aquilo que tu me mandou entregar. Eu não fiz mais nada, porque se o Senhor nem me fala nada, nem com ela eu ia falar. Que até então eu não ia ter nada para falar com ela. E essa mulher se levantou contra mim furiosamente, irmãos. E olha que as revelações que eu passei para ela foi coisa boa. Foi sobre o casamento dela, que Deus estava quebrando o laço de traição e obra de macumbaria. E também Deus falou a respeito da saúde dela. O que Deus passou para ela foi bênção. Não foi nada de ruim. E ela se levantou contra mim. Ela começou a me perseguir. Essa mulher não podia me ver. Ela começou a falar mal de mim para todo mundo. Aonde eu morava.
E ali foi ficando aquele clima esquisito. Irmãos, olha só. Aí o diabo colocou raiva, ódio no coração dela. E ali, um dia eu tô chegando próximo da rua da minha casa e ela morava próximo, né? Não na mesma rua, mas próximo. Então, quando ela percebeu que eu estava vindo, ela soltou o cachorro dela e pediu pro cachorro dela avançar em mim. Ela soltou o cachorro de propósito e o cachorro, na hora, Deus me deu o livramento. Nesse meio tempo, Deus sabendo dos planos dela, Deus usou um vaso. Deus já tinha usado um vaso para falar. Deus tinha usado um vaso para falar que era para mim tomar cuidado com uma pessoa, com uma mulher, porque ela estava armando um laço contra mim. Deus já tinha usado vasos, uns 2 vasos Deus já tinha usado para falar comigo. Eu falei, meu Deus, mas quem será, Senhor? Misericórdia. Mas enfim, aí nesse dia eu tava voltando para casa rapidamente, apressada para chegar em casa, né, formando aquele tempo para cair uma chuva forte, e eu apressada para chegar em casa. Quando eu me aproximei da rua da casa dela, ela pediu, irmãos, ela mandou que o cachorro avançasse em mim. Eu falei, meu Deus. E ali, irmãos, naquele momento, o cachorro, ele não avançou em mim. Ele foi desviado. O cachorro ficou meio que louco, meio que parafusado ali. Ele ficou desorientado, o cachorro. Ele não veio pro meu lado, mas ela mandou, porque eu vi que ela mandou. Mas ele não veio. Deus colocou a mão ali e fez ele ir para outro lugar. Ele ficou todo tonto assim, sem saber para onde que ia. E na hora eu me lembrei do que Deus já havia usado o vaso para falar. Porque às vezes Deus usa a gente para falar, irmãos, e às vezes não acontece no mesmo dia. Às vezes não acontece na mesma semana, vai acontecer depois. Mas Deus falou, vai acontecer. Então, e ali naquele momento, ela fez isso, né? E ali eu cheguei em casa, falei, meu Deus, Senhor, obrigada por me livrar desse cachorro, um cachorro de porte de médio para grande. E ali, irmãos, eu entreguei essa mulher na mão de Deus. Eu vou resumir. Entreguei ela na mão de Deus. Falei, Senhor, eu não fiz nada contra ela. Eu fiz apenas aquilo que tu me mandou. O Senhor falou para mim, aguarda, filha. Aguarda. Eu vou tratar com ela. Irmãos, essa mulher, do nada, ela começou a sentir uma dor forte no estômago. Assim eu fiquei sabendo, né? Porque Deus faz você saber do que está acontecendo. Então, ela começou a sentir uma dor muito forte no estômago. O marido levou para o hospital, levou para o médico. O médico falou, não, aqui a gente não está achando nada. Não tem nada aqui. Aparentemente está tudo bem. Então, irmãos, resumindo. Vou resumir. Ela está na UTI. Essa mulher, ela está na UTI. Segundo o que eu fiquei sabendo, ela está na UTI e é exame para cá, exame para lá, exame para cá, exame para lá, os médicos não acham nada. Não acham nada. E o Senhor falou para mim, eu falei, meu Deus, depois que eu fiquei sabendo dessas coisas dela, o Senhor falou para mim, tá vendo, minha serva? O que ela fez contra a tua vida, ela está colhendo o que ela plantou. E ela só vai sarar. Ela não vai morrer, mas ela só vai sarar quando ela vier te pedir perdão. Quando ela vier te pedir perdão, o Senhor falou para mim, ela só vai sarar quando ela te pedir perdão. E ela está internada, essa mulher. Ela está internada e muito mal. Os médicos não acham o que ela tem. Não acha. E ela diz que ela sente tanta dor. E os médicos não sabem de onde que vem essa dor. Não sabem como que vem essa dor. Porque é a mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus. Ai daquele que se levantar contra os servos, os profetas, os vasos de Deus. Porque o vaso, irmão, seja eu, seja você, seja quem for que ele usa, o vaso não faz a vontade dele, o vaso faz a vontade de Deus. Então ela não se levantou contra mim, ela se levantou contra o próprio Deus. E ela está na UTI, ainda perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, é para me orar? Eu sei o nome dela, Senhor, é para me orar? O Senhor falou, não ore. Não ore.
Se ela quiser ser curada, ela terá que te pedir perdão. Ela terá que te pedir perdão. Irmãos, eu não sei, Deus me tocou para me falar sobre isso hoje, porque eu não gosto muito de falar essas coisas, né? Porque acontece tanta coisa, irmão, na obra que a gente faz. Gente, vocês não imaginam quantas coisas acontecem. Mas nem tudo a gente é para falar, né? Mas Deus me tocou para falar. Porque às vezes a gente diz, ó, eu não mexo com ninguém. Eu não mexo com ninguém. Mas não mexe comigo porque senão vai levar. Não é assim que as pessoas do mundo falam? Até crente fala assim. E dá o troco mesmo, né? E não pode. A vingança, irmãos, pertence a Deus. Você vê, eu não fiz nada contra ela. No dia que ela jogou, que ela pediu pro cachorro me avançar, eu não fiz nada, eu apenas corri do cachorro. Eu atravessei a rua e corri dela e do cachorro, não fiz mais nada, né? Então, eu não fiz nada. Quem fez foi Deus. Porque a minha justiça de nada vale. De que adiantar eu querer me vingar dela? O que eu ia fazer para me vingar dela? Os meus argumentos não iam lhe atingir. O que eu fosse fazer, o que eu ia usar? Então, irmãos, isso entra dentro da palavra de Deus. Aleluia. Dai lugar à ira. A palavra diz, dais lugar à ira. Porque do Senhor é a vingança. Ou seja, você pode até ficar irado, você pode até ficar irada, mas não se vingue com as suas mãos, porque a vingança pertence ao Senhor. Aleluia. Então o Senhor é que toma conta dessas coisas sobre a minha vida. Eu não me vingo de ninguém, irmãos. Eu não me vingo de ninguém. Eu não revido, eu não xingo ninguém. Quando me xingam, quando se levantam contra mim, eu não faço. Quem faz isso é Deus por mim. E Deus sempre me justifica, irmão, sempre, sempre, sempre Ele me justifica. O meu Deus me justifica, porque Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar. Ele conhece o meu coração, Ele sabe da minha índole, da minha personalidade, Ele sabe do meu caráter, Ele sabe tudo. Até porque foi Ele que forjou o meu caráter cristão. Foi Ele que forjou o meu caráter. Então Ele sabe, Ele conhece. Né? Então eu passo aqui só para dizer a você que não se vingue de ninguém, não se vingue de nada, entregue tudo na mão do Senhor. Que não é fácil, não é fácil, irmãos. Como a Bíblia diz, você chega até a ficar irado, irada. Jesus também se irou. Jesus também se irou. Ele era Deus, ele é Deus, ele sempre foi Deus, mesmo em corpo humano. Aleluia. Mas aleluia, Ele nos aconselha a não nos vingar, porque a vingança pertence ao Criador. Deus te abençoe, em nome de Jesus.